Tem alguém cansado aqui? Glória a Deus, não tem ninguém cansado, vocês são top demais. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, não tem como entrar na presença dele e não expressar. O que o Douglas falou, eu era campeão de lambadão, sexta, sábado e domingo, o pau quebrava. Então hoje eu adoro a ele. Então não tem como entrar na presença dele e ficar como uma múmia. Não, eu quero expressar, porque ao expressar da minha adoração, abre-se os céus diante de nós, amém? Aleluia. Então seja um adorador extravagante, meu irmão. Eu era extravagante lá fora, agora eu estou servindo a alguém que me ama, que me resgatou do lamaçal de pecado, e eu não vou expressar a minha liberdade que eu tenho nele. Não, eu expresso mesmo, eu não quero saber quem está do meu lado, não quero saber, sabe por quê? Porque é eu e ele, Então, é muito bom estar na presença dele, é maravilhoso mesmo. Que palavra do Douglas. Quero agradecer Michel, agradecer a minha liderança. Eu sei que se não fosse, primeiro lugar Deus, e depois a minha liderança, através do pastor Welso, da pastora Marlene, que acreditou na gente, que acredita na gente. Eu não era nem provável, eu era o improvável, né? De estar onde eu estou hoje, e tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que, se você entender isso, se você estiver anotando, anota aí na sua agenda. Tudo aquilo que você entende e não desfruta é só uma informação. Sabe por que tem muita gente que não consegue desfrutar de tudo que Deus está proporcionando? Porque tornou-se só uma informação. E não basta ser só uma informação. Eu tenho que ter o entendimento e tenho que ter a convicção no meu coração daquilo que Deus está proporcionando na minha vida e através da minha vida. Então, quando a gente recebeu o desafio, né, de ir para São José do Rio Claro, não só São José do Rio Claro, mas Várzea Grande também na época, eu sempre falei para o pastor, eis-me aqui. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas aquele que me chamou vai me dar sabedoria, vai me dar entendimento, e nós vamos conseguir caminhar juntos. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Welso, pela vida da pastora Marlene, toda a liderança, a vida do Douglas, da Larissa, que confiaram esse nordestino abençoado, né? Compartilhar um pouco aqui daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, junto com a minha esposa, aquela boliviana abençoada que está ali, né? Estamos juntos lá em São José, e dizer que é uma honra muito grande receber vocês. E eu entendo a cada dia que a honra, ela é um princípio, e a honra, ela é um princípio que abre portas para o seu futuro. Se você aprender a honrar, você sempre vai ter portas abertas em direção à sua vida. Todo homem que honra, toda mulher que honra, tem portas abertas em direção da sua vida. Muitas das vezes a pessoa não consegue entender isso, e ela não consegue desfrutar. E uma das coisas relacionada a isso é o nosso chamado. Quantos aqui tem um chamado? Diga glória a Deus. Aleluia. Então por que você está aí no mesmo lugar e não está dando uma resposta ao chamado de Deus? Marcelo, faz favor. Faz favor, Marcelo. Estou te chamando. Você veio, Marcelo? Glória a Deus. Isso significa o chamado. Quando Deus chama, nós precisamos dar uma resposta, caminhar em direção a Deus. Agora imagine se eu estou lá chamando o Marcelo, não vou não. Ele tinha perdido o abraço aqui do abençoado. Isso é chamado. Então muitos são chamados, mas qual que tem sido a sua atitude em relação ao seu chamado? A Ana falou de renúncia aqui hoje, o Azaf falou de renúncia. Chamado está relacionado à renúncia. Se você tem um chamado e você não renuncia aquilo que é prioridade para você, na sua vida pessoal, não é chamado. E responder a um chamado, nós temos que dar uma resposta para Deus.
E eu gosto muito de falar de um homem, de um jovem, né? Chamado Josué. Para mim é um dos caras top da Bíblia. Porque esse cara, ele me mostra várias características de um jovem, de um homem de Deus que tem um entendimento e desfruta de todo esse entendimento. Ele não esteve só diante de Deus e ouviu um chamado de Deus e ficou, eu tenho um chamado, não. Ele respondeu a esse chamado. E o que eu me preocupa hoje é que esse chamado está relacionado justamente à intimidade. Justamente à intimidade. Não existe chamado sem intimidade. Não existe chamado sem transparência. Não existe chamado sem lealdade. Não existe chamado sem comprometimento com a sua liderança. Pastor, mas quem me chama é Deus. Mas Deus vai usar a vida da sua liderança. Deus vai usar a vida da sua liderança. Mas meu líder não me vê, não se preocupe. Deus está escondendo você nele. Na hora certa Deus vai mostrar para o seu líder o homem de Deus, a mulher de Deus que você é, e vai levantar você na autoridade do nome de Jesus. Não quero aparecer não, meu irmão. Fique escondidinho em Deus. Às vezes é melhor nós estarmos por trás dos bastidores. Por quê? É melhor às vezes nós não aparecermos, porque no momento certo Ele vai nos honrar. E quando Ele honrar a sua vida, Ele vai te colocar onde Ele deseja te colocar. E você vai ser honrado por Ele. E você vai ser honrado também diante dos homens, que isso significa a palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso. Então Josué, na sua chamada, eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Números 27. Eu coloquei como um tema: a obediência nos leva a entender o chamado. A obediência nos leva a entender o chamado. Eu nunca vi um desobediente ser chamado para alguma coisa, até hoje. Então muitos têm chamado, muitos entendem, até compreendem isso, mas não têm convicção no seu coração, porque todo chamado passa por um processo. Todo chamado passa por um processo na nossa vida. Números 27, versículo 18 diz assim, olha só o que fala aqui. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. Aleluia. Então quem chamou Moisés aqui e quem indicou Josué? Quem? O versículo fala assim: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, separa Josué. Quem indicou Josué aqui? Foi Moisés? Deus. Só que tem algo. Se nós formos ler a história de Josué, quem era esse jovem? Talvez se fosse nos dias de hoje, você poderia olhar para Josué e dizer assim: olha, Josué é aquele cara que vive só bajulando o pastor. Onde o pastor está, Josué está atrás. Onde o pastor está, fulano está atrás. Josué era esse cara, Douglas. Quando Moisés subiu o monte, sabe quem estava lá com Moisés? Josué. Moisés subiu o monte. Sabe quem estava lá intercedendo e orando pelo líder? Josué. Características aqui da vida de Josué que nos leva a compreender o chamado de Deus para nossas vidas. Hoje eu entendo completamente no meu coração, por isso que nós estamos desfrutando de tudo isso, e eu sei que tudo que está acontecendo em São José do Rio Claro, não é por causa de mim, ou por causa da minha esposa, é por causa dele, porque para ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a ele. Tudo que tem acontecido lá tem sido ele. Simplesmente nós temos nos colocado à disposição. Simplesmente nós estamos tendo dito para ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.
Mas Josué era esse líder de entendimento, que sabia onde ele queria chegar, que sabia o que ele almejava diante de Deus. O que me chama mais a atenção é quando Moisés subia para orar, para falar com Deus, e Moisés descia do monte com o rosto resplandecente, cheio da glória de Deus. Sabe quem que era o primeiro a ter experiência com a glória de Deus? Quando Moisés descia do monte cheio da glória, Josué estava lá. Josué estava recebendo as primícias da glória de Deus sobre a sua vida. Talvez aquele que você diz, aquele que você questiona, esse só vive do lado do pastor, ele sabe onde ele quer chegar. Ontem à noite, um dos discípulos que eu trouxe de São José falou: pastor, eu quero dormir com o senhor. Eu falei: amém, meu filho, vamos dormir de conchinha. Pode vir dormir comigo, não tem problema. Ele falou: pastor, eu quero dar unção que está sobre a vida do senhor. Eu falei: uau, glória a Deus, entendimento. Não tem problema o homem dormir com o homem, não, tá? O pastor aqui dorme, não tem problema não. Continue sendo da boliviana, tá bom? Fica despreocupado. O menino ali continua sendo macho do mesmo jeito, entendeu? Isso não muda a masculinidade de um homem, não. Sabe por quê? Porque eu aprendi a ser esse líder. Sabe, eu tenho aprendido a ser esse líder que dorme junto, que brinca junto, que chora junto. O chamado quer dizer isso. O chamado quer nos levar à simplicidade do reino. O reino é simples. É simples. O que nós precisamos é nos doar por completo. Eu falo sempre para Deus, Deus, eu quero ser um líder. Eu quero me tornar um líder a cada dia, que ama independentemente da cor. Se eu abraço o João, eu quero abraçar o Pedro, eu quero abraçar o Tomé, eu quero abraçar o Simão, a Maria, seja lá quem for, porque é essa condição que Ele me colocou diante do chamado. Se o Pedro gosta de mim ou não gosta de mim, eu preciso amá-lo, e isso corresponde a um chamado. E Jesus diz: bem-aventurado. Esse é o evangelho que ninguém quer. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Você sabia que Jesus ama ela? Que talvez Jesus não libertou você ainda porque você ainda não orou por ela? Isso corresponde ao chamado. E eu fico pensando em Josué. O quanto Josué era questionado no meio do povo de Israel. Porque Josué toda vez se ausentava acompanhando quem? Moisés. Eu acredito que, vou usar esse garoto propaganda aqui, Moisés ia subir o monte e Josué na cola de Moisés. Eu acredito que Moisés até falava assim: Josué, vai para casa dormir, vai para casa descansar. E Josué falava: não, eu vou esperar o Senhor descer. Sabe por quê? Josué tinha um entendimento que quando o líder dele descia da presença do Deus poderoso, ele ia descer cheio da glória. E ele era aquele que estava pronto a falar: meu líder, põe a mão aqui sobre mim, eu quero um pouco dessa glória, eu quero um pouco desse poder, eu quero um pouco dessa manifestação, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Então não adianta pensar que tem um chamado e não dar uma resposta. Talvez o seu líder está investindo em você, está acreditando em você, é o que eu mais vejo. O líder investe, o líder acredita. O chamado requer renúncia. Nós estamos aqui diante de jovem. Eu imagino quantas menininhas davam em cima de Josué, lá no meio do povo de Israel. Quantas meninas davam em cima de Josué? Josué, larga de ser besta, rapaz. Eu tô doido para ficar contigo. Não, deixa aí, cara. Que você vai andar com seu líder lá? Vem aqui. Vem em mim que eu tô facinho, facinho. E Josué, eu acredito que Josué para trás de mim, Satanás, sai para lá. Espírito de Jezabel, vai para lá, sai daqui. Sabe por quê? Josué tinha um entendimento do que ele queria para a vida dele. Então, jovem, se você não tiver o entendimento do que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, sem intimidade, seu castelinho está prestes a cair. Está amarrado, pastor? Está não.
sem intimidade, o castelinho está prestes a cair. Porque um homem, um jovem, um adolescente sem intimidade com Deus, os manjares de Satanás se tornam atrativos. Mas um jovem em santidade com Deus, ele cumpre o que está escrito em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Sujeitai-vos, pois, é ao pastor, é ao líder, é a Deus. Então, um jovem em santidade, ele se submete ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer realizar, e o propósito de Deus se estabelece sobre a vida dele. Quantos jovens aqui tem chamado? Diga amém. Está disposto a viver esse chamado? Está disposto, jovem? Você sabe o que você tem que renunciar? Então se prepare que vai ter muito mais coisa que você vai ter que entregar para Jesus, para falar o sim para Ele. Enquanto você não entregar tudo, porque Deus não é Deus de metade ou de um pouco, Ele é Deus de tudo. Ou é tudo ou é nada. Não tem como eu servir a Jesus e a Genésio. Ou eu sirvo a Jesus ou eu sirvo a Genésio. Então Josué, eu acredito que ele entregou tudo dele para acompanhar o seu líder e para entender o chamado de Deus na sua vida. E um dos fatores principais de Josué que eu entendo, a intimidade dele com Deus. Mas a intimidade dele, ele refletia através de quem? Do seu líder. Porque o seu líder era um homem que tinha intimidade com Deus. Então a sua intimidade com Deus, a sua obediência à sua liderança vai te aproximar mais de Deus e vai abrir portas em direção àquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque quando Deus diz: Moisés, vem para cá, contempla a terra, olha a terra, eu vou te recolher. Mas antes de eu te recolher, Moisés, desce lá e separa alguém, escolhe alguém. Eu sempre pensei comigo, cara, Moisés era o cara que falava face a face com Deus. Moisés tinha autoridade de escolha, sim ou não? Mas por que ele não escolheu? Porque não é o homem que escolhe, é Deus que determina. Não é o homem que escolhe, é Deus que determina. Jovens, se você entender algo, pega a visão. A Bíblia diz em Jeremias 1,5: ainda no ventre da tua mãe eu te escolhi, te designei como profeta e te enviei às nações. Você não precisa pensar: será que eu tenho um chamado? Não é no Ceará, é em Rondonópolis, é em São José do Rio Claro, é em Cuiabá, é em Mato Grosso, é no Brasil. Você tem um chamado, você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida, sabe? Pastor, eu fui rejeitado, eu fui rejeitada, sabe, pastor? Não sei. Eu também fui rejeitado. Eu também me sentia rejeitado. Até eu ter um encontro com esse cara top. Tive um encontro com um cara muito top. No dia que eu li esse texto, Jeremias 1,5, eu entendi dentro de mim. Falei, cara, alguém com poder, alguém sobrenatural já me escolheu. E o salmista diz que ainda quando eu era informe, ele já me conhecia. Então não foi qualquer um que me escolheu, não foi qualquer um que te escolheu. Foi alguém muito especial que está te chamando, que está te conduzindo, que está te sarando, que está te restaurando, que está te libertando para uma obra maravilhosa. E não tem por que dar errado, porque quando Ele chama, meu irmão, mesmo Satanás não querendo, acontece, porque a autoridade é dele, o poder é dele, o chamado é dele, a obra é dele, o povo é dele, a cidade é dele, tudo é dele. Então não me preocupo nem com Satanás, porque quando Deus está na parada, quando você tiver a convicção, é Deus que está me chamando, meu irmão, a Bíblia diz que Ele vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, não é assim? E por que você está com medo do diabo? Se a Bíblia diz para você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai o quê? Fugir. Então manda esse capeta embora.
É a depressão? Sai, nome de Jesus. É a ansiedade? Sai no nome de Jesus. É a rejeição? Sai no nome de Jesus. Eu imagino que Josué devia ter algumas dificuldades, mas ele tinha o quê? O entendimento de quem era Deus na vida dele. E quando alguém tem um entendimento de quem é Deus na vida dele, ele não vive andando à beira de caminhos. Ele não vive andando à beira de caminho. Ele vive no caminho. Ele vive no caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Ponto. Aqui tem muita gente parando aqui, porque quando chega na verdade e o líder tem que tratar, eu vou mudar de igreja. Não mexe nesse ponto aqui, porque se mexer eu saio. Se for comigo, você tem duas escolhas: ou te arrepender, misericórdia, pastor, misericórdia não. Entenda algo, jovens, a nossa vida, ela é feita de decisões. O que você decide hoje vai determinar o seu futuro amanhã. O que você decide hoje vai determinar o seu futuro amanhã. Seja um adorador, um jovem fiel hoje, e você vai se livrar de muitos problemas na sua vida. Mas isso é decisão, não depende do pastor. Sabia que isso não depende nem de Deus? Porque Deus não faz na sua vida, jovem, aquilo que você não quer que Ele faça. Deus não faz na sua vida aquilo que você não quer que Ele faça. Eu imagino se Josué lá diante de Deus, Moisés chega e diz: Josué, ó, tem uma palavra para você aqui. Deus mandou chamar e você vai ser escolhido. Não, eu não quero não. Eu não quero fazer isso. Eu não vou me submeter a isso. Eu acredito que Deus tinha respeitado ele. Mas em Josué capítulo 1, Deus começa a falar com ele. Deus começa a falar as características, os requisitos que Deus tem para a vida dele. E Deus fala para ti: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, não te espantes, não tenha medo, eu sou o teu Deus. Então Deus começa a declarar, a desenhar o caminho que Josué vai andar diante de Deus. E se nós lermos a história, toda a história, Josué foi um homem bem sucedido. E aqui no versículo 8, ele fala assim, Josué 1:8, diz assim, estou acabando já: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, aqui vem algo top, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se coloque de pé. O que você precisa deixar para responder ao chamado de Deus na sua vida? Feche seus olhos. Se você tem um chamado e deseja responder esse chamado e você tem que renunciar a algumas coisas, eu convido você a vir deixar aqui nos pés do altar, diante do Senhor nessa noite. Você tem coragem de entregar isso hoje à noite para o Senhor? Talvez é aquele relacionamento, talvez é algo que te impede o teu chamado, é algo que está roubando o seu tempo. Você tem coragem de entregar ao Senhor hoje? Falar: Senhor, eu entrego diante do Senhor, eu abro mão disso para responder ao chamado do Senhor e dar uma resposta ao Senhor. Quantos dizem: eu tenho um chamado, e Deus está esperando uma resposta? Se você é esse jovem, se você é esse homem, essa mulher, dê um passo de fé, vem aqui na frente e entrega ao Senhor. Você não vai entregar para mim, você não vai entregar para a igreja, você vai entregar para o Senhor. É para o Senhor. Você sabe o que você precisa abandonar, o que você precisa deixar,
o que você precisa verdadeiramente entender e compreender em relação ao seu chamado. Não é só vir à igreja, não é só participar de um life group, não é só orar e jejuar, é muito mais do que isso, é uma entrega completa. Sabe por que Josué, eu acredito que Josué aceitou o chamado de Deus? É porque Josué olhava para aquele povo e via a carência do coração daquele povo de conhecer mais de Deus. Um homem ou mulher que tem um chamado de Deus, ele não é chamado por aquilo que Deus pode proporcionar, mas ele é chamado por aquilo que Deus ama. Ele é chamado por aquilo que Deus ama, e o que Deus ama é vidas, Deus ama almas. O que mais me chamou a atenção quando Deus me chamou para servir a Ele, não é o que Ele podia me proporcionar. Ele tem me dado, Ele tem abençoado, Ele tem prosperado. Mas o que eu entendi, que o que Ele mais deseja, e Ele confiou nas minhas mãos, são as vidas. E se almas, e se vidas não queimam no teu coração, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus. Porque, amados, quando eu fui para São José do Rio Claro, eu fui indagado por muitas pessoas. Você está indo para uma cidade próspera, você está indo para uma cidade só de fazendeiro. Eu falei, cara, você está enganado. Eu não estou indo para São José do Rio Claro para ganhar dinheiro, eu estou indo para São José do Rio Claro para ganhar vidas para o Senhor Jesus. O dinheiro Deus estava me dando aqui em Cuiabá, eu estava ganhando muito dinheiro. Eu estou abandonando tudo isso por causa de vidas. Por causa de vidas. Ele morreu naquela cruz por causa de vidas, por causa de famílias, por causa de pessoas. E se o seu chamado não queima isso, se o seu chamado, isso não queima no seu coração, se talvez pode ser o prédio, talvez pode ser outras coisas que Deus tem te dado, eu quero dizer que você precisa voltar o seu coração para a essência principal, que o seu chamado é comprometido, é um comprometimento em ganhar vidas para o Senhor Jesus. O seu coração precisa queimar por amor a vidas, por amor aos perdidos. E a única oração que eu faço para Deus todos os dias, eu falo, Deus, vocês jovens aqui estão na flor da idade. Eu já estou ficando com os cabelos brancos, mas todo dia eu oro a Deus, eu falo, Deus, não permita que essa chama se apague do meu coração. Senhor, eu quero morrer fazendo a Tua vontade, eu quero morrer velhinho fazendo a Tua vontade. Senhor, eu não quero ser encostado por causa da idade. Eu declaro que eu vou estar com os 90 pulando, gritando da mesma forma, porque isso queima no meu coração. Vidas queimam no meu coração. Hoje nós temos uma galera de jovens lá na igreja, e eu falo, Deus, levanta um jovem no meio dessa turma aqui. Deus fala, eu quero usar você. Eu falo, Deus, tem hora que eu não aguento mais o pique. Ele fala, eu vou te reforçar, eu vou te animar, eu vou te fortalecer. E às vezes eu falo, Senhor, eu estou cansado, não é por causa do que o Senhor tem me proporcionado, mas o meu corpo, Ele fala, eu vou te renovar, mas eu quero que você esteja no meio deles, eu quero que você fale a linguagem deles, eu quero que você ame eles. Muitos deles não têm pai, muitos deles estão carentes afetivamente, e eu quero que você se torne os pais dele, eu quero que você ame eles, eu quero que você abrace eles, eu quero que você dê a eles aquilo que eles não têm, e que eles podem encontrar só em mim, e eu vou usar a sua vida. Você jovem hoje à noite que está aqui, Deus quer usar a sua vida para derramar sobre a vida de outros jovens. Os pastores que estão aqui, ore por esses jovens aqui na frente em nome de Jesus. Os pastores, em nome de Jesus, vamos orar por esses jovens aqui.
que a chama do amor dele, que a chama do chamado de Jesus possa queimar no coração a cada dia desses jovens. Coloca a mão sobre eles aqui, começa a declarar, começa a profetizar. Ei, você é uma voz, o Senhor te levantou como uma voz, o Senhor te levantou como uma voz dessa geração. Então se torne, seja uma voz profética e comece a declarar, comece a profetizar sobre essa geração que o Senhor está levantando. Ela não é a geração do futuro, ela é a geração do presente. É os pastores de amanhã, é os pastoras de amanhã, é os líderes de life grupos de amanhã, é os jovens que serão e se tornarão a cada dia apaixonados pelo Senhor. Você que está aí atrás, erga suas mãos para cá, erga suas mãos aqui para frente, para esses jovens que estão aqui na frente. Se você não crê no chamado do Senhor, mas pelo menos comece a abrir a sua boca e comece a profetizar. Talvez tem jovens aqui e você diz: esse aí jamais será levantado. Ei, eu quero dizer que Deus não trabalha na sua visão, Deus trabalha na visão de ótica dele. Ele vai levantar os improváveis Ele vai levantar, capacitar e ungir. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós colocamos, Pai, esses jovens aqui diante do Senhor. Deus, eu sei que é uma geração que vai fazer a diferença, Pai. Eu sei que é uma geração apaixonada pelo Senhor, Deus. Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor é o Consolador, que o Senhor é o Consolador, que o Senhor os console no momento de desistência, no momento de aflição, que o Senhor esteja junto, ajudando, capacitando, Pai, corrigindo, ungindo, Pai, abençoando, Deus. Senhor, aqui tem jovens, Pai, adolescentes que se tornarão líderes de milhares, Pai, que se tornarão grandes pastores, grandes pastoras, ó Pai. Eu sei, Deus, que a Tua igreja vai contemplar isso. Jovens aqui que o Senhor está levantando, que o Senhor está enchendo da Tua graça, que o Senhor está enchendo do Teu Espírito Santo, Pai, e vai se tornar como Josué, líderes de milhares, Pai. Assim nós oramos nessa noite, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor derrame uma unção nova, uma unção fresca sobre esses jovens que estão aqui, Pai, e que eles sejam, Pai, não somente encorajados, mas eles se tornem jovens convictos do Teu chamado, convictos do chamado do Senhor na vida deles, Pai. Assim nós oramos, Senhor, nessa noite e abençoamos, Pai, aqueles, Pai, que na dúvida não vieram, que o Senhor queime, que o Teu Espírito Santo queime esse chamado no coração deles. Ainda hoje, Espírito Santo, visita esse jovem, visita essa jovem, Pai, à noite, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá enquanto nós dormimos. Pai, visita esse jovem, esse homem, ainda hoje à noite, Pai, para ele entender que o Senhor é Deus, que é o Senhor que o chama, é o Senhor que o escolhe, Pai, é o Senhor que o escolhe, Deus. Assim eu oro, Pai, abençoando a vida de cada um desses jovens. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor e dá um grito de júbilo para Ele. Dá um grito de júbilo para Ele. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. É para Ti, Jesus, é para Ti, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.